Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou colocar o que eu estou pensando a respeito da situação política atual, agora mesmo. Nesse segundo turno, a disputa entre Bolsonaro e Lula. Hoje é 26, então daqui a 3 ou 4 dias nós estaremos no dia 30 votando no segundo turno para reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos olhar aqui a situação do Lula. É um condenado à prisão por roubo, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. E condenado com provas contundentes. Solto por maracutaia jurídico, suponho que houve dinheiro na compra de ministro do STF nesta operação inédita. Não há nenhuma justificativa legal de erro jurídico e que o Lula não tivesse cometido aqueles crimes pelos quais ele foi condenado. Não houve nada disso. Apenas o CEP. O CEP era de Curitiba, ele foi julgado em Curitiba. O Fachin disse que ali ele não poderia ser condenado, ele deveria ser condenado em Brasília. Mas isso não quer dizer que ele absolveu o Lula dos crimes. Ele apenas anulou. Ele vai ser rejulgado novamente. Tá certo? Então não há nada de Lula não está solto. Ele está apenas, não está livre. Ele apenas está solto. Tá certo? Bom, é um ficha suja. Portanto, não poderia ser candidato a cargos políticos. Mas a maracutaia política tinha como objetivo candidatar a eleger ele a presidente do Brasil. Ou seja, esse acordo aí, que eu tenho a impressão que quem tem muito dinheiro, que a gente vai ver daqui a pouco, foi, na realidade, parte do seguinte princípio. Era impossível arranjar um candidato que batesse o Jair Bolsonaro nessa eleição agora, a sua reeleição. Então se imaginou que Lula, que foi tão poderoso, foi tão popular, poderia fazer isso. Então fizeram um complô aí para tirar o Lula da cadeia e colocá-lo como candidato e eleger o presidente da República e derrotar o Bolsonaro. Foi isso que houve. Lula é um analfabeto, não sabe ler nem escrever, ou seja, seu nível educacional está bem próximo de zero. Não tem uma só qualidade que eu classifique como apto a ser empregado em uma boa empresa. Quem dirá presidente do país como o Brasil? Então qual é a atração que esse pessoal tem por Lula? Claro, interesses financeiros. Os banqueiros estão com Lula, porque os banqueiros nunca ganharam dinheiro como na época do Lula. Esse STF, esses ministros, me parece que eles estão secos, precisando de muita gasolina, né? E o Lula tem muito no tanque, para botar no tanque deles. Tá certo? Então é isso que eu acho, que existe um movimento que não dá para entender. O Lula não tem capacidade nenhuma, não sabe ler, não sabe nada, não tem capacidade nenhuma. Comprovou ser um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Estragou a economia brasileira, indicou a pessoa que era pior do que ele, a pessoa menos indicada para o cargo, ele indicou para o presidente do Brasil. Ele tem um pouco da lógica do Fernando Henrique. Ele não quer saber, ele quer sair, ganhar e ficar por cima mandando no governo. O Fernando Henrique queria o Hulk. Hulk vende camisas promovendo a pedofilia. Esse é o candidato que Fernando Henrique queria que fosse candidato a presidente do Brasil, Luciano Huck, da Globo. O Lula não pode ser empregado nem numa empresa estatal, porque ele é analfabeto, na empresa estatal não aceita analfabetos. Mas pode ser presidente e comandar as empresas estatais, tudo debaixo dele, hein? Que beleza! Venceu o primeiro turno com uma diferença de 5,1 dos votos válidos. Isto é algo que não cabe em todas as pessoas que analisaram e viram o que estava acontecendo. Lula não podia sair na rua, ele não pode sair na rua. Lula não pode sair na rua, porque todo mundo chama ele de ladrão. Bolsonaro, onde ia, na motocicleta, qualquer coisa, ele arrastava multidões. E perder aquela eleição, 5,1, é algo extremamente desconfiável. Segundo Gilmar Mendes,
A montanha de dinheiro que Lula roubou dá para financiar suas campanhas políticas até 2038. Acho que ele está usando toda essa dinheirama para subornar mais ministros ainda. Agora do STE, para lhe garantir no segundo turno a vitória inescrupulosa nas urnas soldadas. Está tão claro que esses ministros estão comprados pelo Lula, são comprados. Que não tem outra indicação, se não seja o interesse maior, seja a grana. Porque Lula não tem capacidade. Lula não tem qualidade nenhuma que você se sinta bem com ele como amigo. Porque ele não sabe o que falar, não tem ideias. É analfabeto, é ignorante completo. Fala bobagem o tempo todo. Só melhora um pouquinho quando ele toma cachaça, que ele desenrola mais a língua e fala um pouquinho melhor. Mas daqui a pouco ele bebe mais do que o necessário e está dobrando a língua. Então não existe essa possibilidade. E além disso, ele já foi presidente do Brasil, né? No período 2013 a 2011. Qual é a avaliação que nós temos dele? Foi um dos países que menos cresceu, né, no mundo, foi o Brasil no período do Lula. No período dele, 2001, 2003 a 2010, né, o Brasil cresceu 4,5%. Aí se comparava com o Fernando Henrique. Fernando Henrique cresceu 3,8%, por aí, 3,8%. Muito bem. Mas o Fernando Henrique enfrentou várias crises mundiais. Problema no México, problema na Coreia do Sul, problema no Brasil, problema na Argentina. Foi muito bem atrapalhado por tudo isso. E no período do Lula, o mundo entrou em verdadeiro crescimento. A China deslanchou, comprou o mundo todo. Comprou o Brasil. O Brasil não precisava vender, a China vinha aqui e comprava as commodities. Aí quando você olha isso e compara o Brasil, o crescimento do Brasil, que foi 4,5% no período do Lula, com os países, né, os países subdesenvolvidos, né, como o Brasil, na turma, cresceram 6,5%. Os países do BRICS, tirando o Brasil de fora, cresceram de 9% a 11%. Nesse período, estou falando do período do Lula. Aí você olha assim, poxa, se ele cresceu 4,5%, significa que o Brasil cresceu, foi um dos países que menor cresceu, porque ele cresceu abaixo da média. Não é? Aí você diz, muito bem, mas aí tem o Fernando Henrique de um lado, que teve várias crises. Quem foi melhor, Fernando Henrique ou Lula? Lula estava com a economia a todo vapor, economia mundial. Então vamos comparar, pegar um período. O período do Fernando Henrique compara com o período mundial. O Fernando Henrique cresceu 3,1%. Aí você pega a mesma coisa, o período do Lula com a economia mundial. Lula cresceu 2,9%. Ou seja, cresceu menos do que Fernando Henrique. E eles apresentam como se tivesse crescido muito mais. Primeiro, porque não sabem fazer conta, não sabem fazer comparação. Segundo, porque é interessante dizer isso. Tá certo? Vamos para a situação do Bolsonaro. Bolsonaro, olha, só no nível educacional, não pode nem se comparar Bolsonaro com um cara desse. No nível moral, no nível de respeito, no nível de honestidade, no nível de falar franco, de não mentir, não se pode nem comparar, não dá para comparar. É a água e o óleo, não dá para comparar. Tá certo? Nível educacional de Bolsonaro, capitão reformado do Exército. Graduou-se oficial na Academia Militar das Agulhas Negras Regende em 1977. Avaliação do desempenho no período de 2019 a 2022, que estamos terminando aqui. É um desempenho que não era esperado pelo mundo todo. E hoje o Brasil está numa situação que está se despontando como um dos protagonistas do desenvolvimento nos próximos anos. Graças a uma administração muito boa, uma economia comandada pelo Paulo Guedes, considerado um dos melhores ministros do mundo de economia, né? Uma equipe muito boa
como por exemplo o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que agora vai ser governador do estado de São Paulo. Então, eles estão fazendo um excelente governo no Brasil. O Brasil, a inflação está em queda, a inflação do mundo está subindo. Tá certo? E o Brasil está crescendo, vai crescer 3% e o mundo está caindo. Então o Brasil está numa situação excelente, está sendo admirado, olhado pelos outros países como um exemplo a ser imitado. Então, só por esse ponto de vista, não dá para você comparar esse cara, um cara que já mostrou o que ele sabe fazer, ou seja, nada, zero não, negativo, destruiu a economia brasileira, destruiu a moral do país, um cara inescrupuloso, mentiroso, não tem outra coisa a fazer a não ser mentir, inconfiável em todos os sentidos, traidor, trai a Dilma, trai o Zé Disseu, trai todo mundo na vida. É esse cara que quer botar para presidente do Brasil? Tem alguma coisa aí que não dá certo, tem alguma coisa por trás disso. Lógico, estão querendo tomar conta desse país de qualquer maneira. Porque se tivesse um candidato à altura, que pudesse ser comparável com o Bolsonaro, e se tivesse uma eleição perfeitamente confiável, tudo bem, mas não é isso. Nós vamos ter um cara ladrão que roubou o país na administração dele. E agora quer se candidatar quando ele não podia se candidatar, pelas leis do país. E além disso, se candidata. E o que se propõe? Está roubando os votos do candidato Jair Bolsonaro, do concorrente dele. Ele que está roubando. Porque o STF e o TS e o STF viraram puxadinhos dele. Viraram lojinhas do Lula. Lojinha de reclamação. Ele vai lá e dá ordem. Vai lá e tira isso do Bolsonaro. Tira isso. Não pode me chamar de ladrão. Olha, não pode chamar de ladrão um cara que já foi na cadeia preso, condenado. Não pode dizer que ele tem envolvimento com o PCC. Claro que tem. Está tudo aí, aberto para isso. Então, Bolsonaro está tendo um excelente governo. O único candidato a presidente no mundo que é perseguido abertamente por instituições constitucionais, STF e STF, cujos objetivos são contrários do que eles estão fazendo. O STF tem por objetivo guardar a Constituição, fazer com que respeite, os ministros do STF têm que fazer com que respeite a Constituição brasileira. E agora está fazendo exatamente o contrário. Não tem um dia que Alexandre de Moraes não quebre alguma lei constitucional. Todas elas com o objetivo de atrapalhar a vitória do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro resiste. Ele tem uma resistência incrível, é um homem simples, generoso e valente. Qualquer um já teria abandonado o barco. O Bolsonaro está aí no barco, enfrentando esse pessoal. E evidentemente, ele tem o maior apoio que ele precisa. Apoio do povo brasileiro. E segundo, ele é chefe das Forças Armadas. Então ele é forte. Ele não vai cair na marra. Em função disso, eu chego à seguinte conclusão que vocês podem chegar também. Pô, cara, tem Bolsonaro e tem Lula. Lula ladrão já mostrou isso. Ladrão roubou o país absurdamente. Mente constantemente. Não sabe fazer outra coisa a não ser mentir. É safado. É inescrupuloso. Não tem uma qualidade positiva esse cara. Nenhuma positiva. Nem a mão é completa, os dedos são completos. Tem 9. Né? Então você vai deixar que o país vai deixar de que o Bolsonaro continue com o seu projeto, que é um projeto muito bom. E aliás, o Lula não tem projeto. Não sabe nem que vai ser o ministro da Fazenda. Tá certo? Então como é que você vai deixar que seu país, que está numa carreira boa, que está começando a despontar, com uma economia que vai
ser protagonista no cenário econômico mundial. Passar para um cachaceiro comprovadamente incompetente, já teve a oportunidade dele, passou 16 anos no poder. E o que é que fez? Destruiu economicamente o país. O país entrou em recessão várias vezes. No último ano da substituta dele, colocada por ele, especificamente por ele, porque o partido não queria e os aliados dele não queriam. Mas ele mesmo assim bancou a Dilma, dizia que a gente ia ficar surpreso com a qualidade administrativa dela. Ficamos. Ah, meu Deus. Então, meu amigo, vem cá. De qualquer jeito, as urnas são inconfiáveis. Essa eleição é inconfiável, já está vendo aí coisas loucas que estão acontecendo. Na eleição agora, o Brasil tem a oportunidade de acabar com de impedir uma ditadura sem gastar uma gota de sangue e sem violência. Basta votar, o povo brasileiro votar no Bolsonaro, que acaba qualquer possibilidade de ditadura nesse país. Não vamos perder essa oportunidade de acabar com a ditadura com o voto. Será uma coisa quase que única no mundo. Uma ameaça de ditadura total. E nós brasileiros não fomos à luta e não perdemos sangue e ganhamos a batalha no voto. Será espetacular isso, né? Eu espero que aconteça, meus amigos. Conto com todo mundo para fazer isso. Vamos votar no Bolsonaro. Não podemos entregar o país a um cachaceiro incompetente, analfabeto, que não tem uma só qualidade que o credencia ser presidente do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.